Nós estamos aqui novamente na Office Contadores Associados e hoje o nosso papo é sobre uma novidade importante que mexe com as micro e pequenas empresas. A resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional, a 183. Ela saiu agora em setembro de 2025, né? E veio para atualizar a resolução antiga, a 140 de 2018. Para a gente entender bem o que mudou, a gente tem aqui um guia prático para o empresário, uma análise mais técnica para os contadores e, claro, o texto da própria Resolução 183. A ideia é a gente focar nos pontos-chave, sabe? O que muda mesmo no dia a dia, o que precisa ser feito agora, e vale lembrar que isso tudo está ligado com a reforma tributária, né? Com as leis complementares 214 e 216 deste ano. Vamos lá? Para começar, tem uma coisa que parece detalhe, mas talvez não seja. A Resolução 183 lista lá no artigo 2º-A os princípios do simples, simplicidade, transparência. Isso, justiça tributária, cooperação entre os fiscos, até defesa do meio ambiente entrou na lista. Exato, isso sempre foi meio que a ideia, né? Mas ter isso escrito lá de forma expressa, muda alguma coisa na prática mesmo ou é só para constar? Olha, pode parecer só formalidade, mas colocar isso na lei, positivar esses princípios, dá um norte, sabe? Funciona como um guia para interpretar as regras e principalmente para fiscalização. A ideia é reforçar que o sistema tem que ser simples e cooperativo. Então, exigências duplicadas, burocracia que vai contra isso, podem ser questionadas com mais base agora. E isso conecta direto com o artigo 2b, que fala da administração integrada. A administração integrada, isso quer dizer União, estados, municípios trabalhando mais juntos? É isso? E para a empresa, o que isso significa, assim, no dia a dia? Exatamente isso. O 2b e outros artigos, tipo o 70, indicam um compartilhamento de dados bem maior entre os fiscos. Vão usar muito as informações dos documentos fiscais eletrônicos, NFE, NFC, essas coisas. Ah, entendi. A grande promessa é, se a empresa já emite esses documentos, ela não precisaria ficar reenviando a mesma informação para todo mundo, sabe? Para cada governo. Menos retrabalho, então. Parece bom. Sim, menos digitação. Mas tem um outro lado, né? A consistência da informação passa a ser, assim, crucial. Qualquer errinho, qualquer divergência, vai ficar muito mais fácil de pegar com os dados sendo cruzados automaticamente. É, faz sentido. Menos trabalho manual, talvez, mas uma lupa bem maior na qualidade do que se informa. Falando em facilitar, parece que tem coisa boa para quem está abrindo empresa, né? Mudou a forma de optar pelo simples. Mudou, e para melhor, eu acho. Principalmente para quem está começando. O artigo 6º, parágrafo 5º, agora deixa fazer opção pelo simples junto com a inscrição no CNPJ. Ah, direto no portal RedSim, aquele sistema integrado. Isso, tudo ali. Claro, para valer mesmo depende da confirmação das inscrições municipal e estadual, né? Se precisar. Mas tem um detalhe interessante. Se o órgão demorar muito para analisar e não falar nada no prazo, a opção pode ser aprovada, automaticamente, desde que não tenha outras pendências, claro. Nossa, isso agiliza bem. E o principal, a opção vale desde a data de abertura do CNPJ. Isso ajuda muito a começar já no regime certo, sem perder tempo. Realmente é uma mão na roda. Mas e se tiver alguma pendência? Sei lá, um débito antigo que impede a opção ali na hora, pelo RedSim. A empresa perde a chance de entrar no Simples naquele momento? Não perde de cara. A resolução pensou nisso sim. O mesmo artigo 6º, parágrafo 5º, no inciso V, dá um prazo, são 30 dias. 30 dias a partir de quando? Contados da data da inscrição no CNPJ. A empresa tem esses 30 dias para resolver o que impediu a opção inicial. Se conseguir acertar tudo, nesse prazo a opção pelo Simples vale desde a abertura. Retroage. Ah, bom. Dá o fôlego, então. Com certeza. Só precisa ficar muito ligado na comunicação oficial sobre esse indeferimento, né? Geralmente vem pelo DTE, o Domicílio Tributário Eletrônico, é a caixa postal oficial da empresa com o governo. Entendi, tem que monitorar o DTE. Bom saber desse prazo de 30 dias. Agora, pensando em quem já está no Simples, as obrigações de sempre, o PGDAS-D, a DEFIS, a DAS-NEM-CIMEI, como ficam? Continuam lá, firmes e fortes.
O PGDAS-D, que é aquela declaração mensal para calcular e declarar os impostos, né? Artigo 38. A DEFIS, que é a anual das microempresas e empresas de pequeno porte, com informações socioeconômicas e fiscais, artigo 72. E a DAS-NEM-CIMEI, a declaração anual do MEI, lá no artigo 109. Certo, essas continuam. Mas a resolução trouxe alguma mudança importante sobre elas? O que ela faz é reforçar bastante uma coisa: o tal caráter declaratório dessas obrigações. Caráter declaratório. O que isso significa na prática? Que o que a empresa declara é o que vale e pronto. Quase isso. Significa que quando a empresa entrega o PGDAS-DAS, a DEFIS ou a DAS-CIMEI, ela está fazendo uma confissão de dívida. Ah, Os valores de tributos que ela informa ali são considerados devidos, ponto. Isso está lá no artigo 38, parágrafo 2º, inciso I, artigo 87, parágrafo 8º, artigo 109, parágrafo 7º. A consequência direta é que, em tese, o fisco não pode vir depois e cobrar de novo, fazer um lançamento de ofício sobre aqueles mesmos valores que a empresa já declarou. entendi. É uma segurança jurídica, então. Se declarou certo, está declarado. Exato. Desde que esteja correto, claro. E, de novo, a resolução insiste na tecla do compartilhamento dessas informações entre União, Estados e municípios. Artigo 38, 2º, 3. Artigo 72, 5. Artigo 109, 4º. Volta tudo para aquela questão da consistência dos dados que a gente falou. Tudo conectado, né? Faz sentido. E a FD? A escrituração fiscal digital. Aquela que muitos temem. Mudou algo ali? A FD, que é basicamente a versão digital dos livros fiscais, continua podendo ser exigida sim. Estados, DF, municípios podem pedir das empresas do Simples. Isso está no artigo 65. Não vem uma proibição geral. Mas a regra de ouro continua e foi reforçada. Se um governo exigir a FD, ele tem a obrigação de fornecer um programa de computador de graça para a empresa fazer a escrituração. Ah, isso é importante. Tem que ter o programa gratuito. Sim. E o link para baixar esse programa tem que estar lá no portal do Simples Nacional. Então, a lição é ficar de olho nas regras do seu estado e do seu município. Se pedirem FD, tem que procurar o programa gratuito oficial. Certo. Atenção à legislação local sempre. Agora vamos para um ponto que sempre gera muita dúvida e exige cuidado redobrado: as vedações, as situações que impedem a empresa de estar no Simples. O que o artigo 15 trouxe de novo ou deixou mais claro? Aqui o cuidado tem que ser maior, né? Exatamente. O artigo 15 é chave. Ele não foi, assim, totalmente revolucionado, mas alguns pontos ficaram mais amarrados, sabe? Menos margem para interpretação. Por exemplo, ficou ainda mais explícito que ter sócio morando fora do Brasil, domiciliado no exterior, veda a entrada ou permanência no Simples. É o inciso 13. Isso já era meio sabido, mas agora tá bem claro. E que mais? Outra coisa que agora está escrita com todas as letras é a proibição para quem faz locação de imóveis próprios, inciso 23. Isso é importante porque pode pegar empresas que têm isso como uma atividade secundária, mesmo que a principal seja permitida. Nossa, essa da locação de imóveis próprios pode ser uma surpresa para algumas empresas, hein? Tem mais alguma vedação que chama atenção? Sim, tem um reforço na vedação para situações que pareçam relação de emprego disfarçada, a famosa pejotização. O inciso 25 veda o Simples se o titular ou sócio prestar serviço para um contratante com características de pessoalidade, subordinação, habitualidade. Ah, para evitar a fraude trabalhista usando CNPJ. Exato. E outra vedação que foi reforçada é ter filial, sucursal, agência ou qualquer representação fora do Brasil. Inciso 27. A mensagem é: a estrutura e a operação da empresa tem que ser simples, compatíveis com o regime. Entendi. E se a empresa, sei lá, por uma mudança de sócio ou de atividade acaba caindo numa dessas vedações, sem perceber, o que acontece? É excluída na hora. Olha, a consequência mais séria é a exclusão do Simples, né? E muitas vezes essa exclusão pode ser retroativa, o que gera um problemão tributário. Imagino. Dívida acumulada. Por isso, qualquer mudança na empresa, nos sócios, nas atividades,
exige uma análise prévia muito cuidadosa, uma due diligence fiscal mesmo. Mas tem alguma chance de corrigir? Tem. Para algumas causas de exclusão, tipo débitos ou problemas mais simples de cadastro, que estão lá no artigo 84, parágrafo 1º, a resolução mantém a chance de regularização. A empresa é notificada e tem até 90 dias para resolver a pendência e evitar a exclusão. 90 dias. E o artigo 84, parágrafo 5º, também traz umas regras sobre os efeitos da exclusão, para quando o motivo deixa de existir, tentando limitar um pouco essa retroatividade. Mas a conclusão principal precisa monitorar sempre. Não é só entrar no simples, tem que se manter ok. Monitoramento contínuo. Essa parece ser a palavra-chave mesmo. E falando em se manter ok, chegamos num ponto que deve preocupar muita gente. As multas. O que mudou aí? Como o fisco vai penalizar atrasos ou erros nas declarações? Esse é o tal calcanhar de Aquiles. Sem dúvida, esse é um capítulo que vai exigir, organização redobrada. A Resolução 183 trouxe definições mais claras e, em alguns casos, mais duras para as multas por não entregar as declarações, as obrigações acessórias. O grande destaque, o que está chamando mais atenção, é a nova multa por atraso ou omissão na entrega do PG-10D, a declaração mensal. Isso está lá no artigo 98, que foi reescrito pelo artigo 3º da nova resolução. E como ficou essa multa do PG-10D? A multa passa a ser de 2% ao mês calendário ou fração de mês, calculada sobre o montante total dos tributos informados no PG-10D. Opa, peraí. 2% ao mês sobre o total declarado, mesmo que a empresa tenha pago o imposto no dia certo, só pelo atraso na entrega da declaração. Isso pode dar uma multa altíssima. Exatamente essa é a lógica que preocupa. A base de cálculo é o tributo informado, não o que estava em atraso ou o que foi pago. Essa multa tem um limite, é limitada a 20% do valor total declarado. Ainda assim, 20% sobre o faturamento declarado. É pesado, mas tem reduções previstas. A multa cai pela metade, 50%, se a empresa entregar a declaração atrasada antes de receber qualquer intimação do fisco, antes de um procedimento de ofício. Certo. E se já recebeu a intimação? Aí a redução é menor. Cai para 75% do valor original se entregar dentro do prazo que a intimação der. Mas calma. Antes que todo mundo entre em pânico... Sim, por favor. Essa regra da multa do PG-10 já está valendo? Já podem multar assim? Muita calma. Esse é o ponto crucial. Essa nova regra de multa para o PG-10 com essa base de cálculo no valor declarado, ela só entra em vigor em 1º de janeiro de 2026. 2026. Isso. Está bem claro lá no artigo 7º, inciso I da Resolução 183. Então tem um tempo bom aí, mais de um ano, para as empresas e para os contadores se ajustarem, colocarem a casa em ordem para garantir a entrega do PG-10 rigorosamente em dia e evitar essa multa quando ela começar a valer. Ufa, que alívio. Bom saber desse prazo até 2026 para o PG-10. Mas, e as outras declarações? A DAFs, a DAS nesse MEI, elas também tiveram multas revisadas? E essas talvez já estejam valendo? Exato. Para a DEFIS, que é a Declaração Anual das MEI e EPP, a multa foi definida claramente no novo artigo 97A. E essa sim já está valendo. E como é a multa da DESFs? Parecida? A lógica é parecida com a que virá para o PG-10D. Multa de 2% ao mês ou fração sobre os tributos informados na DEFs, também limitada a 20%. Isso pela falta de entrega ou entrega fora do prazo. E tem uma multa alternativa para DEFs. R$100 para cada grupo de 10 informações incorretas ou omitidas. E tem valor mínimo? Tem. Mínimo de R$200 para DEFs, mesmo que os 2% deem um valor menor. As reduções de 50% por entrega espontânea após o prazo e 75% por entrega no prazo da intimação também valem aqui. E a DAS em si MEI do MEI? Para DAS nesse MEI, não criaram um artigo idêntico, mas o artigo 40A, parágrafo 5º, indica que a lógica das penalidades se aplica no que couber a todas essas obrigações. O ponto central é esse. As regras ficaram mais formais, mais explícitas
e, de modo geral, mais rígidas. O recado do fisco é claro: cumprir prazo e entregar declaração acessória corretamente é para levar a sério. O recado foi dado, então. Menos tolerância com atrasos e erros e as consequências financeiras mais claras e potencialmente pesadas. E como tudo isso se encaixa naquele cenário maior da reforma tributária que a gente mencionou no início? Olha, a Resolução 183 não surgiu do nada, né? Ela faz parte desse movimento maior. Ela conversa direto com a Lei Complementar 214 de 2025, que está redesenhando a tributação do consumo com o IBS e a CBS, e também com a Lei Complementar 216. Basicamente, a resolução tenta modernizar a gestão do Simples Nacional, deixar mais integrada, mais digital, preparando o terreno para que o Simples consiga conviver e interagir com esse novo sistema tributário que está vindo aí. A integração e o compartilhamento de dados são peças-chave nisso tudo. Entendi. É uma adaptação do Simples ao novo cenário. Então, diante de tudo isso, mais integração, regras de vedação mais claras e principalmente essas multas mais definidas, com a do PGDAS-D chegando em 2026, o que as empresas e os contadores precisam fazer agora? Quais seriam as ações práticas e imediatas? Dá para resumir em alguns pontos-chave, eu acho. Primeiro, disciplina total com o calendário fiscal. PGDAS-D todo mês, sem falha. DAS-INCIMEI anual, no prazo certinho. Isso é básico. Certo, disciplina com prazos. Segundo, fazer um check-up regular do enquadramento. Será que a empresa ainda cumpre tudo? Não caiu em nenhuma vedação nova ou antiga? Sócio foi morar fora, começou a alugar imóvel próprio, abriu uma representação lá fora. Essa checagem é vital antes de qualquer mudança na empresa. Revisão periódica, então. Terceiro, consistência total da informação. O que está na nota fiscal tem que ser igualzinho ao que vai para a declaração. Ponto final. Com o compartilhamento de dados, qualquer diferença é um convite para a fiscalização te chamar para conversar. Atenção aos detalhes e cruzamento de dados. Quarto, ficar de olho na legislação local sobre EFD. Se o Estado ou o município exigir, tem que usar o programa gratuito oficial que eles são obrigados a fornecer. Nada de inventar moda. Ok. E para quem está começando? Quinto, para quem está abrindo empresa nova, usar a opção pelo Simples via Rede Sim. E se aparecer alguma pendência, correr para resolver naqueles 30 dias. Se a gente olhar o quadro geral, a tendência é clara, né? Mais tecnologia na fiscalização, mais cruzamento de dados, uma fiscalização que tende a ser mais inteligente e eficiente. E isso exige o quê? Mais organização e conformidade das empresas, não tem para onde correr. A gente viu essa busca por mais integração entre os fiscos, regras mais objetivas para várias coisas e um alerta bem grande sobre as multas, né? Especialmente essa do PGDAS-D, que vem em 2026. No fim das contas, o que tudo isso significa? Que adaptação é a palavra. Manter a organização fiscal em dia, com processos bem azeitados e muita atenção aos detalhes, se tornou ainda mais essencial para a saúde e para o crescimento das micro e pequenas empresas. Essa integração entre os fiscos federal, estaduais, municipais, que a Resolução 183 acelera, que portas isso abre para o futuro? Será que a gente pode imaginar, daqui a uns anos, cruzamentos de informações muito mais sofisticados, talvez até análises de risco fiscal usando inteligência artificial, aplicadas rotineiramente também nas empresas do Simples? Que novos desafios de conformidade isso trariam? Ou, quem sabe, que novas oportunidades de simplificação, usando a própria tecnologia, poderiam surgir com esse nível de visibilidade e conexão dos dados fiscais? Fica aí a reflexão para a gente acompanhar os próximos passos da nossa evolução tributária. Tecnologia e atendimento de qualidade sempre juntos. Office Conte. Contabilidade inovadora ao seu alcance.